Olá pessoal, aqui é o professor Lidiomar e na nossa aula de rede de computadores de hoje continuaremos o conteúdo sobre equipamentos de rede iniciado na aula passada, a partir da classificação entre equipamentos ativos ou passivos utilizados na interconexão de rede. Estudaremos o que são equipamentos ativos e passivos e veremos alguns exemplos. Vamos lá então. O que seriam esses equipamentos ativos e equipamentos passivos em redes de computadores? Basicamente temos o seguinte: equipamentos ativos são aqueles que podem aplicar algum tipo de tratamento em cima de algum fluxo de informação. Esses equipamentos ativos podem então ficar a cargo de gerar o fluxo de informação, encaminhar este fluxo, roteá-lo ou converter o sinal do fluxo. Resumidamente, ativos de rede seriam equipamentos que aplicam essas ações. Já podemos imaginar então que, se um ativo de rede aplica isso, um passivo não aplica, certo? Um passivo de rede ele só serve de passagem para essas informações ou ainda dando algum tipo de apoio ou suporte na conexão, mas sem dar nenhum tratamento ao fluxo de informações nela. Vamos ver agora algumas definições mais formais dessas duas classificações e alguns exemplos de equipamentos que se encaixam nelas. Vamos ler aqui então um pouco do que é a definição de um ativo de rede. Ativos de rede são equipamentos que permitem a estruturação de uma rede de computadores, conectando as máquinas da empresa umas às outras e também conectando a organização à internet. Temos ainda que eles são responsáveis por gerar e receber dados, além de converter sinais eletrônicos ou ópticos. São esses dispositivos que geram todo o fluxo de dados que passa pelos equipamentos passivos da rede, assim como comentado anteriormente, né? O ativo aplica um tratamento, né? Pode encaminhar, rotear, converter algum tipo de processamento em cima daquele fluxo que ele vai aplicar. E o passivo não. Ele vai servir de passagem para o fluxo que já foi processado, roteado e encaminhado. Aqui temos alguns exemplos de ativos de rede. São equipamentos que costumamos nos deparar dentro de uma organização, na nossa casa, compondo a rede de computadores do local. Então, são exemplos de ativos. Hubs, que são equipamentos de interconexão, já estudado por nós, inclusive. Switches, que assim como os hubs, são um meio comum de interconexão entre ativos de rede, entre computadores. Depois temos os roteadores, que são equipamentos que conseguem realizar a interconexão entre redes diferentes, certo? Rotear a informação. Temos também servidores, que são equipamentos que vão prover algum tipo de serviço ou recurso dentro de uma rede. Normalmente servidores são máquinas, computadores com grande capacidade de processamento ou armazenamento, dependendo do seu propósito, né? Onde são instalados programas para possibilitar a disponibilização de recursos ou serviços dentro de uma rede. Eu não estou me aprofundando muito na definição dos equipamentos, porque já estamos vindo sendo apresentados a muitos deles, né, desde o início do ano. Na aula passada, inclusive, vocês devem ter visto no vídeo que eu deixei os conceitos um pouco mais aprofundados de todos os equipamentos ativos, né, que eu estou usando como exemplo aqui. Continuando os exemplos, temos as placas de rede, que servem de meio de conexão para os computadores, né, presentes em notebooks, celulares, desktops. Todos eles possuindo uma placa de rede para conseguirem se conectar a uma rede. Temos depois firewalls que ainda não haviam sido apresentados, né, nas nossas aulas até a aula passada, né, naquele vídeo que eu deixei. Sobre eles nós veremos um pouco mais em uma de nossas aulas posteriores aí. Prosseguindo, temos os APs, né, que são equipamentos que servem para a parte de rede sem fio, um ponto de acesso, né, para os usuários se conectarem através de uma rede sem fio. E outro equipamento ativo é o modem, um equipamento que converte sinais analógicos em digitais e vice-versa. Além destes, temos outros equipamentos de rede que também são considerados ativos, todos seguindo esse mesmo raciocínio de aplicarem algum tipo de tratamento no fluxo de informação. Passemos agora para os equipamentos passivos de rede. O que seriam passivos de rede, né? Como dito anteriormente, passivos são os equipamentos que servem apenas de passagem ou suporte a outros equipamentos de rede. Vejamos a definição e depois alguns exemplos. Então, os passivos de rede são aqueles que transportam os dados, mas que não interferem nas informações trafegadas em N sinais que passam por eles. O papel de aplicar algum tratamento no fluxo é dos ativos, né? Os passivos servem normalmente apenas de caminho para esse fluxo. Continuando, esses dispositivos permitem interligação dos equipamentos, mesmo que algum deles não necessitem de energia elétrica para a sua finalidade. Aí aqui temos uma condição, né? Mesmo que alguns deles não necessitem de energia elétrica para a sua finalidade.
Ou seja, o que está sendo dito é que existem passivos de rede que são eletrizados. Não necessariamente um equipamento passivo de rede precisa ser algum que não suporte energia elétrica. Eles podem funcionar com energia elétrica, porém não vão interferir no fluxo de dados. Vejamos exemplos para entendermos melhor. Temos como exemplos de equipamentos passivos de rede. Conectores RJ45, tanto conector fêmea quanto conector macho, né? O conector fêmea, né, o da esquerda na imagem, é também conhecido como jack, keystone ou tomada RJ45, né, dentre várias outras nomenclaturas para esse mesmo conector. É provável que você já tenha visto conectores desses, principalmente o macho do lado direito aí da imagem, mas assim como outros equipamentos passivos mostrados como exemplo aqui, nós os estudaremos com mais detalhamento em aulas posteriores. Outro exemplo são os tubos de polietileno, que são tubos que podem ser utilizados para encaminhar os cabos de rede. Podemos usar esse material para fazer a tubulação de cabos de uma rede de computadores e é ele também considerado um equipamento passivo de rede. Temos a seguir as fontes de alimentação de roteadores ou switches, por exemplo. Embora tenha energia, né, fluindo por esse equipamento, isso não significa que ele esteja aplicando algum tratamento na informação que passa por ele. Ele só está servindo de base para que os ativos consigam trabalhar corretamente. Temos a régua de alimentação, que vai servir para ligar os ativos, né? É considerado também um passivo de rede. E aí vem a questão, né? Nem sempre os passivos vão ser equipamentos unicamente do contexto de redes. Eles podem ser equipamentos que estão ali sendo utilizados para ligar um ativo de rede ou para organizar uma estrutura com ativos de rede, como um rack, né? Também conhecido como bastidor de rede. Ele é um passivo de rede, pertence à estrutura de redes, porém ele não vai interferir no fluxo de dados, servindo apenas para organizar os equipamentos. Temos também os patch panels, que são painéis acoplados normalmente aos racks para organizar cabos e facilitar a identificação dos dispositivos conectados. Além deles, temos os voice panels, que é um tipo de painel semelhante, mas que é utilizado para a interconexão a partir de serviços de voz. Temos os patch cords, que são os cabos utilizados para conectar os patch panels aos switches ou a qualquer outro equipamento ativo de rede. Calhas, que vão servir para encaminhar os cabos, né? E o próprio cabo de rede. Hoje os cabos mais utilizados são os cabos de fibra ótica, cabos de par trançado de categoria 5E, categoria 6 e categoria 6A, que chegamos a ver um pouco no primeiro bimestre. Esses são um exemplo de equipamentos passivos de rede. São componentes que vão servir para estruturar a rede de computadores, porém não vão interferir no fluxo de dados. Resumindo então o que foi visto na aula, temos que os ativos de rede são os dispositivos que analisam as informações trafegadas e decidem como elas afetam o sistema. Já os passivos são os meios utilizados para a passagem ou suporte do fluxo de informação. E é isso. Espero que vocês tenham entendido bem a diferença entre equipamentos ativos e passivos. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, tanto dessa aula quanto de aulas anteriores, tá? Falem comigo pelo WhatsApp, pelo chat do Ava, que eu vou estar esclarecendo essas dúvidas de vocês.